Uma dúvida aqui, ó. Presta atenção aqui comigo. Alguém sabe me dizer o que é família? Família é uma coisa que tem pai, mãe e filho. E avó tem na família? Tem? Mas é uma família grande essa aí, é verdade. Família. E como é que as famílias são formadas? Por Deus, mas como é que elas acontecem assim? Como é que vem essa? Primeiro vem O primeiro encontro. de uma mulher e de um homem, e aí a mulher se casa e depois tem um filho. Aham. Então tem o homem, a mulher, tem um filho. Aí depois esse filho casa com outra pessoa, que tem outro filho. E assim vai, e a família vai crescendo. E assim por diante, é verdade. É assim que as famílias são formadas. Vocês estão certos. Mas me ajudem aqui, eu tenho uma dúvida. A igreja é uma família? É? Mas ela é formada desse jeito também? Não? É? Sim, é a casa de Deus. Mas quem é o pai nessa história? Deus. É Deus, exatamente. Deus, o Pai, Ele é o nosso Pai e todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Uma família unida, não é? Mas a gente está unido porque teve casamento ou teve outra coisa que aconteceu para nos unir? Porque a gente é irmão. A gente é irmão. Por que a gente é irmão? Porque a gente todos são filhos de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. E como é que a gente vira filho de Deus? Essa é a pergunta. Porque Deus nos criou. A gente cresce, mas tem um jeito de se tornar filho de Deus. Como é que é? É porque Deus nos criou. Deus nos criou só isso? Não é suficiente ser criado por Deus, não. Para ser filho de Deus, tem que crer. Mas crer em quê? Em Deus. Ah, crer em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo a sua carta lá para os romanos, presta bem atenção aqui, ó. Ele disse assim, ó: todos vocês são filhos do pai Abraão. Vocês já ouviram falar de Abraão? Sim, sim. A gente acabou de ler, inclusive, ó, que Abraão teve um filho chamado Ismael. E depois ele teve outro filho. Quem sabe o nome do outro filho? Não, Abraão. Abraão é o pai. Ismael, e depois ele teve outro filho, chamado Isaque. Ele teve outro filho chamado Isaque. Mas olha só que interessante. Nós somos filhos de Abraão. Mas como é que a gente pode ser filho de Abraão? Porque Abraão não é meu tataravô. Não é não. Como é que eu posso ser filho de Abraão? Fica mais fácil, né? Olha só. Eu sou filho de Abraão por causa da fé, por causa da aliança, é verdade. Porque eu participo da mesma aliança que Deus fez com Abraão, Ele fez com toda a família que Ele deu fé. Lá no passado, é um texto que a gente vai ler no domingo que vem, Deus instituiu um sinal dessa família. Todo mundo que era da família de Deus tinha uma marca. Chamava-se circuncisão. Boa pergunta. Por que a gente não tem essa marca? Porque Deus deu uma outra marca para marcar a família de Deus depois da morte de Jesus. Porque a circuncisão era uma marca sangrenta. Era uma marca que tinha muita dor. Mas olha só, hoje Ele deu uma marca para as pessoas que participam da família de Deus, que não precisa mais sentir dor, nem derramar sangue. Vocês sabem qual é a marca do povo de Deus? O batismo. O batismo. Aquelas pessoas que são batizadas, elas recebem o batismo porque a gente crê que Deus, Ele tem um pacto. Ele tem uma aliança. E que esse batismo é quando a gente recebe água na cabeça. É isso mesmo. Gelada, é verdade. É água gelada. Era bom que aquecesse, né? Vamos falar com os diáconos para eles esquentarem a água do batismo. Bem lembrado disso. Então, olha só.
O batismo é água que é derramada na cabeça para simbolizar a ação do Espírito Santo no coração. Porque o verdadeiro batismo não é o da água. O verdadeiro batismo é o batismo que o Espírito Santo faz dentro da gente. Como também a verdadeira circuncisão não é a da carne. A circuncisão é do coração. Quando Deus tira o pecado do nosso coração e nos limpa para sermos família de Deus, filhos de Deus. E é por isso, por causa da promessa que Abraão recebeu, que vocês também podem receber esse sinal. Mas esse sinal, o batismo, não serve de nada se vocês não crerem em Jesus. Olha só, olha a responsabilidade. Não adianta receber água gelada na cabeça se a gente não amar Jesus. A gente precisa, cada um de vocês, e nem adianta que o papai e a mamãe amem Jesus. Se o papai e a mamãe amam Jesus e vocês não amam Jesus, não serve. Vocês não são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que amam Jesus, que creem em Jesus e que querem estar com Ele. E é por isso que vocês precisam olhar e dizer: será que eu amo Jesus? Será que eu tenho realmente obedecido Jesus? São coisas que a gente precisa perguntar. Mas como a gente vai saber se Ama Jesus? Como que a gente sabe que nós amamos Jesus? Como é que você falou? A gente precisa se arrepender. Eu achei que você tinha falado isso. A gente precisa se arrepender, porque todo mundo peca. E a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Quem aqui é pecador? Todo mundo é pecador. Isso mesmo. Então todo mundo precisa. Faz desobediência. Até os adultos. E os adultos fazem muita desobediência. E é por isso que a gente precisa do quê? Da graça e do perdão de Deus. Vocês querem receber perdão de Jesus? Sim? Então vocês precisam pedir ao Papai do Céu: perdoa os meus pecados, eu quero ser filho de Deus. E esse é um pedido que vem lá de dentro do coração e que deve fazer a gente amar e mudar a nossa vida. Não é um pedido de brincadeira, é muito sério, é verdade. É um pedido que faz a gente ficar filho de Deus e filho de Abraão. Porque Abraão também teve que fazer a mesma coisa. Abraão creu e ele também se arrependeu. Tá bom? Vamos fechar os olhos agora para a gente orar. E depois da oração vocês vão sair devagar, não precisa correr, para a salinha lá em cima. Combinado? Então fecha os olhos e vamos orar agora. Todo mundo comigo aqui, vamos orar. Vamos orar juntos. Eu vou orar e vocês vão repetir comigo, tá bom? Papai do céu, nós te agradecemos pela fé que o Senhor deu a Abraão para ser o nosso pai. Nos ajude a também ter essa fé, para amarmos Jesus e obedecer à sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Devagar, podem levantar e vocês vão seguindo aqui para a salinha, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, vamos abrir a escritura em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículos de 9 a 12. Nós estamos expondo a carta de Paulo aos Romanos, e hoje
vamos nos debruçar nessa porção. Assim diz o Senhor: esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Vamos orar. Senhor, nós te suplicamos agora, ó Pai, que dirija os nossos corações diante da exposição da Tua Palavra, para crermos, dar-nos fé, a fim de que ouçamos a exposição, a pregação, não apenas como meros ouvintes, mas de fato fortes praticantes, para que saiamos daqui, Senhor, não apenas como alguém que olha o espelho e logo se esquece da imagem que olhou, mas antes, Senhor, transforma nossos corações, a fim de que, crendo, sejamos também obedientes àquilo que desejas de nós. Abençoa-nos, portanto, Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, certamente o tema do batismo, como mencionei às crianças, gera algumas dúvidas muitas e muitas vezes. Porque, apesar de ser uma prática cristã desde o início, desde o primeiro século, a igreja tem visto pessoas fazerem certas divergências ou certas doutrinas distintas daquelas que deveriam, de fato, nos levar a acreditar e entender a respeito do batismo. E nós, como igreja presbiteriana, temos uma visão a respeito do batismo que hoje, pelo menos, é uma minoria. Mas que, é verdade, em tempos passados, éramos, de uma certa forma, majoritários. Hoje, acredito que, muito por causa da influência do humanismo e do secularismo, que leva as pessoas a ter certa dificuldade em entender o processo de família e como Deus se relaciona com as pessoas de forma familiar, há uma certa dificuldade em compreender o sinal do batismo como uma marca, não meramente da fé que temos, mas uma marca do pacto, uma marca da presença de Deus para com a igreja. E essa dificuldade não é apenas de hoje, não é alguma coisa que aconteceu nos nossos dias. Quando o apóstolo Paulo entra nesse assunto que acabamos de ler, ele percebe que é necessário explicar um pouco mais sobre qual seria, afinal de contas, a função da circuncisão na vida da igreja. Porque se ele já havia mostrado que a justificação é pela fé e não por obras, se as marcas que identificavam o judeu na sua identidade, como nós vimos em sermões passados, que era especificamente a circuncisão, a guarda do sábado e as dietas, se isso não era alguma coisa que fazia com que eles de fato fossem filhos de Deus e tivessem, portanto, uma associação com a família de Deus, se não era isso, afinal de contas, qual era a função da circuncisão? Essa era uma pergunta esperada para com aqueles que estavam lendo, ouvindo a carta de Paulo. E, portanto, agora, a partir do versículo 9, ele vai se estender até o final do capítulo 4, ele passa a tratar um pouco mais sobre essas questões, e agora nós vamos verificar qual seria a relação, afinal de contas, da justificação pela fé e da circuncisão. E para nós, vamos ver daqui a pouco, o batismo.
Então, de uma forma mais objetiva, o que vamos ver hoje à noite é qual é, afinal de contas, o símbolo e o selo da justificação. Esse é o tema que Paulo deseja abordar nos versículos de 9 a 12, e para isso que vamos nos caminhando aqui agora. Primeiramente, Paulo nos mostra que a justificação, o tema da justificação, a própria justificação de Abraão, ela é anterior ao selo, ao símbolo da circuncisão. Veja comigo o texto mais uma vez. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Essa foi a pergunta. E ele diz: porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Veja, o apóstolo Paulo estava tratando, na sessão anterior que vimos no domingo retrasado, que aqueles que foram justificados pela fé, eles recebem da parte de Deus uma bênção, uma salvação tão maravilhosa, algo tão grandioso, que o próprio rei Davi, escrevendo nos Salmos, diz que bem-aventurados são estes, porque eles têm as suas transgressões perdoadas. Eles são de fato agraciados da parte de Deus. Há uma ação por parte do Espírito Santo de Deus, que faz com que esses que eram pecadores, inimigos de Deus, merecedores do inferno, recebam de Deus graça e perdão. Portanto, eles são bem-aventurados. Mas a pergunta que se segue, o apóstolo Paulo continua no versículo 9, é: quem, portanto, são esses bem-aventurados? São apenas aqueles que foram circuncidados? Ou também os incircuncisos? Quer dizer, qual é, afinal de contas, essa relação entre ser perdoado, em ter o seu pecado, portanto, limpo, e a circuncisão, tão cara como identidade para o povo judeu? E Paulo então passa a considerar a grande questão, afinal de contas. Como que nós vamos considerar essa bem-aventurança? Meus irmãos, bem-aventurança não é um termo qualquer no Novo Testamento. Quando você lê a expressão bem-aventurado, e algumas traduções usam a expressão feliz, alegre, é possível, é uma tradução também boa, ela aponta para algo muito mais profundo do que uma mera felicidade. Isso você vai ver desde o Salmo 1, que nos dá a introdução de todo o saltério. Já vimos isso nas exposições de Salmos pela manhã, que os bem-aventurados são aqueles que confiam na lei do Senhor, que têm intimidade com Deus e que negam os caminhos dos ímpios. E é o próprio Senhor Jesus Cristo que, quando no Sermão do Monte, ensinando aos seus discípulos, afirma que são bem-aventurados aqueles que servem ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor, e ele passa a demonstrar uma série de questões relacionadas às bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que são pacificadores, bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. As bem-aventuranças são de fato uma grande expressão da contracultura do reino de Deus. E quando a gente fala de reino, nós estamos falando daquilo que o Senhor Jesus Cristo veio instaurar no meio de nós. Nós habitamos num reino de trevas, mas é no meio das trevas, no meio desse reino das trevas, que o Senhor Jesus veio instaurar o reino de Deus. Não, perceba, que esse reino das trevas não tenha o governo e o domínio do Senhor. Ele é rei sobre todas as coisas, sobre todos os átomos, sobre todo o cosmos. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para instaurar um reino mais específico. Não apenas um reino de domínio e soberania, mas um reino onde os seus súditos têm intimidade com o seu Senhor e que podem ser chamados de irmãos, podem ser chamados de filhos de Deus. E esse tipo de intimidade não diz respeito àqueles que simplesmente foram criados por Deus, como as crianças estavam dizendo. De fato, para ser filho de Deus é necessário mais do que isso. É necessário pertencer a esse reino que o Senhor Jesus Cristo veio instaurar e que Ele inaugura e estabelece exatamente com as bem-aventuranças. Portanto, quando o apóstolo Paulo traz esse tema das bem-aventuranças, ele está consciente daquilo que o povo, aqui, os seus ouvintes em Roma, estavam associando
com aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez com o discurso das bem-aventuranças, com o Sermão do Monte. Mas ele continua e nos mostra que essa bem-aventurança, esse pertencimento ao reino, estava conectado com um sinal de fato. O reino de Deus, ele estabelece sinais. E esses temas, o reino, o pacto, o povo de Deus, os seus súditos, estão realmente ligados a tudo aquilo que nós encontramos na revelação bíblica. E Abraão é importante personagem nessa história, porque é exatamente em Abraão que o sinal, o selo da identidade que era tão cara para os judeus, da circuncisão, foi instaurado. E o apóstolo Paulo, portanto, remete essa história para Abraão, exatamente para nos explicar, afinal de contas, se essa circuncisão, ela é um pressuposto, se é necessário que para aqueles que venham a ser justificados, eles também sejam circuncidados. E aí é que vem um grande escândalo, porque no versículo 10, o apóstolo Paulo lembra a história de Abraão, e lembra a igreja em Roma, que foi o próprio Abraão, que foi justificado pela fé, antes de ser circuncidado. Veja o versículo 10. Como, pois, lhe foi atribuída? Como que essa justiça foi atribuída a Abraão? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Paulo responde, não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. É interessante ver isso, porque realmente foi o que aconteceu. Vocês têm acompanhado a nossa leitura continuada das Escrituras e viram que Abraão creu na promessa no capítulo 15, que antecede esse que acabamos de ler, que conta essa bagunça toda sobre Sara, Agar, Abraão, Ismael, e a tentativa tola dos homens de tentar ajudar Deus a cumprir suas próprias promessas. Mas no capítulo 15, nós encontramos Abraão dizendo e questionando a Deus, e aí, será que você não vai cumprir a sua promessa, Senhor? Será que nós não teremos finalmente, eu não terei minha descendência como o Senhor havia prometido? E Deus responde a ele com um pacto, com uma aliança. E naquele momento, aquela aliança que Deus faz com Abraão, tem uma promessa. E o texto nos fala, em Gênesis 15, que Abraão creu, e isso lhe foi atribuído como justiça. E é exatamente aquele texto que Paulo conecta para nos mostrar da fé de Abraão, que é a mesma fé que nós temos. Em outras palavras, a promessa que Abraão creu é a mesma promessa que nós cremos, com a diferença que em Abraão o Senhor havia ainda não cumprido. Em nós o Senhor já cumpriu a sua promessa. Mas nós somos chamados a crer nesse mesmo pacto, nessa mesma aliança, nessa mesma promessa que Deus faz a Abraão e que Deus faz conosco para sermos uma só família. A grande família de Deus, tendo nós como pai da fé Abraão. Mas qual foi, portanto, a evidência da fé de Abraão? Isso é muito interessante. Como que nós sabemos que Abraão realmente foi justificado? O texto nos fala, porque ele creu. Essa é a verdadeira evidência da justificação pela fé. É a fé que de fato vai evidenciar aqueles que pertencem a família de Deus. É aquilo que vai, de fato, externalizar aqueles que pertencem à família de Deus. Portanto, a circuncisão, que será instituída no capítulo 17 de Gênesis, ela é posterior a isso. Ela não pode ter o mesmo valor dessa justificação, porque Abraão foi justificado antes de ser circuncidado. Meus irmãos, isso parece um processo muito simples, talvez, para nós, que já entendemos, e nós que de fato somos gentios, que nós não temos a importância da circuncisão como uma marca que identifica aqueles que são um povo de Deus. Mas para os judeus, isso não era tão simples assim. Eu já mencionei isso em outros sermões, mas vale a pena lembrar.
nas comunidades judaicas do período neotestamentário, havia uma questão fundamental. A identidade dos eleitos de Deus, a identidade daqueles que são salvos e remidos pelo Senhor, aqueles que de fato são filhos de Deus, é marcada pela circuncisão. Portanto, quando o apóstolo Paulo nega essa verdade, ele está atacando algo muito importante para as comunidades judaicas. É necessário, portanto, que ele explique, afinal de contas, o que isso nos leva a considerar. Se a circuncisão não tem valor para a justificação, afinal de contas, para que ela serve? Para que ela serve? Se a circuncisão não é aquilo que identifica o povo de Deus, então para que ela serve? E é por isso que, a partir do versículo 11, ele vai nos mostrar qual é, finalmente, o significado, o objetivo, o propósito da circuncisão. Vejam comigo. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Aqui nós entramos no significado no Antigo Testamento da circuncisão. Realmente a circuncisão nunca foi um sinal para mostrar que as pessoas têm a fé, mas é um sinal para mostrar o pacto e a promessa de Deus para toda a comunidade da fé. Isso pode parecer um pouco confuso, mas eu quero que vocês entendam que o sinal do pacto era evidenciado através de um relacionamento coletivo de Deus com o seu povo. É por isso que no capítulo 17, nós encontramos Abraão sendo circuncidado, ele mesmo, e juntamente com ele, os seus filhos, o seu filho Ismael e os seus servos. Todos os homens da casa de Abraão foram circuncidados. E Deus ordenou que, na realidade, todos os homens, no 8º dia, deveriam ser circuncidados na casa do povo de Israel. Serão circuncidados os filhos homens, ao 8º dia, serão circuncidados os filhos dos servos ao 8º dia, serão circuncidados até os estrangeiros que desejassem habitar na nação de Israel. Para morar ali, eles precisavam também receber esse sinal. Eles precisavam também ter a marca para que pudessem habitar e participar da vida comunitária da nação de Israel. Isso pode ser muito confuso para uma sociedade extremamente individualista como a nossa. Porque nós, que somos filhos desse tempo da modernidade e pós-modernidade, já temos um pressuposto na nossa cabeça, que é basicamente o seguinte: o meu relacionamento com Deus é tão individual, que basicamente não há nenhuma relação entre o que eu e Deus temos com aquilo que eu tenho com as outras pessoas, ou o que Deus tem com as outras pessoas. E é por isso que muita gente tem dificuldade de entender qual a importância da igreja. As pessoas começam a achar que igreja é uma coisa voluntária. Inclusive, há igrejas por aí que nem chamam as pessoas de membros, chamam de voluntários. Por quê? Porque é um sentido individualista tão profundo, tão internalizado, que a pessoa perde o senso de coletividade. Perde o senso do que é pertencer a uma família. E nesse sentido, portanto, as pessoas se esquecem da importância, por exemplo, de estarmos aqui reunidos para adorar a Deus em conjunto como igreja. E eu estava conversando com alguns irmãos essa semana, falando do problema das igrejas que apagam as luzes durante o culto. E qual o problema disso? Porque veja, se você apagar essas luzes aqui, especialmente durante os cânticos, etc., duas coisas boas vão acontecer. Primeiro, a transmissão fica melhor.
O pessoal que está assistindo em casa vai agradecer. Segundo, você vai se sentir muito mais introspectivo. Certamente você vai ter uma capacidade de concentração muito maior durante os cânticos do que, a não ser que você pegue no sono, mas é outra história, do que se as luzes estiverem acesas. Então por que a gente deixa as luzes acesas? Porque nós gastamos aí alguma verba para trocar as lâmpadas aqui da quadra, para que estivéssemos com uma quadra ainda mais clara do que antes. Por quê? Qual o motivo de adorarmos a Deus com a luz, né, diante de nós? Porque ver vocês é importante. Porque olhar e participar da adoração a Deus em conjunto é o que nos faz estarmos aqui reunidos como igreja. Porque se isso não fosse necessário, bastava que cada um estivesse em casa. Eu poderia passar para vocês, por exemplo, os cânticos que nós iríamos cantar, cada um cantava em casa, eu ainda mandava para vocês o vídeo. Fizemos isso na pandemia, mas isso não é culto. Porque o culto é quando a igreja está reunida. E a prova de que a igreja está reunida é que eu consigo ver vocês. É que eu consigo ouvir vocês. É que eu consigo sentir a presença de vocês. Portanto, pertencer ao povo de Deus é muito mais do que, e não é menos que isso, mas é mais do que isso, o meu relacionamento individual com Deus. A minha convicção, portanto, de que o Deus da aliança, o Deus do pacto se relaciona comigo, deve também me fazer considerar que Ele não se relaciona somente comigo, mas se relaciona com todos nós, por meio dessa graça maravilhosa, e se relaciona também com os meus filhos, e se relaciona também com a minha esposa, porque Deus é um Deus da família. Portanto, quando a circuncisão foi estipulada, e não é uma coincidência que ela foi a marca da circuncisão foi estipulada exatamente no órgão genitor, no órgão que dá a condição de posteridade, de herança, não é uma coincidência, apontava para essa relação íntima entre o pacto e a família. O apóstolo Paulo recupera esse significado em Abraão para dizer que ele é pai. Perceba. O apóstolo Paulo poderia ter tratado de outra forma. Ele poderia ser, Abraão é o nosso exemplo da fé. Ele poderia ser chamado assim? Poderia. Mas não foi essa palavra que o apóstolo Paulo escolheu. Ele disse que Abraão é o pai. Porque nós estamos falando de família. E família, portanto, ela comunga. Família, portanto, ela participa de uma comunhão que é simbolizada, portanto, pela circuncisão. É isso que Paulo diz quando ele fala que Abraão recebeu esse selo da justiça, da fé que ele já tinha, portanto, ele já havia se justificado, e isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem. Então perceba que há uma relação direta entre a promessa, o pacto, a circuncisão que simboliza esse pacto e a própria ideia da família do povo de Deus. Isso não está exclusivo nesse trecho de Romanos. O texto que lemos quando começamos o culto, Colossenses capítulo 2, versículo 8 a 15, também nos aponta para essa verdade. Abra, por favor, o texto comigo, só para a gente destacar algumas questões que vão nos ajudar a compreender o significado da circuncisão e a relação com o batismo, inclusive. Colossenses 2, versículo 8 até o 15. Tenham cuidado para que ninguém venha a heredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude
Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Perceba que aqui, escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo está muito consciente da relação direta entre a circuncisão e o batismo, e que os dois estão apontando para uma mesma realidade espiritual. A realidade do despojamento da carne. O que significa esse despojar da carne? A palavra carne aqui é a palavra grega sarx, que há uma diferença, geralmente no grego do Novo Testamento, entre sarx e soma. Soma é geralmente atribuído ao corpo humano. Inclusive tem academia, né? Tem a academia soma, que se chama exatamente por isso, porque está associada ao corpo humano. Agora, sarx está associado não a uma questão física, mas à carnalidade atribuída aos nossos impulsos e desejos pecaminosos. Portanto, a verdadeira circuncisão do coração é aquela da operação do Espírito Santo de Deus em extirpar o pecado do homem para que ele agora seja uma nova criatura. O mesmo símbolo, o mesmo sinal com relação a morrer para o velho homem e ressuscitar um novo homem. Portanto, seja a circuncisão, seja o batismo, os dois símbolos estão associados à realidade profunda atribuída à operação do Espírito Santo em regenerar o homem para que creia. Daí, portanto, a relação entre circuncisão, batismo e a fé. Porque a verdadeira circuncisão, o verdadeiro batismo, antecede a circuncisão, no caso de Israel, e o batismo, em nosso caso, que é da água, ou aquilo que simboliza a água. É por isso que todos aqueles que professam sua fé em Jesus Cristo devem receber o sinal do batismo. Mas somente eles? É uma pergunta interessante. Se nós nos voltarmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que não. Que esse símbolo estava associado não somente para aqueles que já criam, mas também para aqueles que participavam como filhos da aliança. Por causa desse sinal maravilhoso que aponta para a operação de Deus na igreja. Deus está no meio do seu povo. Deus ama o seu povo. Deus se relaciona com o seu povo. Como podemos saber isso? Porque nós temos mantido aquilo que Ele tem ordenado ao seu povo, através do batismo e também da ceia do Senhor, que é um outro sinal, que esse eu não vou entrar, mas também pertence a essas mesmas, a conexão com o pacto. Portanto, quando o apóstolo Paulo nos dá que Abraão é o grande pai da fé, ele faz isso para que nós saibamos que sejam aqueles que são gentios, por causa que não são filhos de judeus, sejam também os próprios judeus. Abraão também é o seu pai, somente para aqueles que têm a mesma fé. Veja o versículo 12 que conclui o argumento de Paulo. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O apóstolo Paulo já havia dito isso antes e agora ele mais uma vez diz: o verdadeiro Israel de Deus, os verdadeiros judeus, não são aqueles que têm as marcas de uma circuncisão, mas aqueles que têm a fé em Jesus Cristo. Esses são os verdadeiros judeus e para esses, portanto, é a verdadeira promessa.
Portanto, meus amados irmãos, ao pensarmos sobre a relação da justificação pela fé e desses sinais externos, nós precisamos de fato considerar aquilo que foi a circuncisão no passado e agora que para nós é o batismo. De fato, o Novo Testamento nos mostra que a circuncisão perdeu completamente o seu efeito. O sinal sangrento e doloroso atribuído às crianças, os homens, quando nasciam, foi tirado da comunidade da fé para um sinal que, apesar da água gelada, né, como disse Esther, é um símbolo da ação regeneradora e purificadora de Deus. Nós não mais operamos com a circuncisão, mas cremos que o batismo nos dá essa promessa, nos aponta para essa promessa, que Deus é o nosso Deus. O Senhor é o Senhor da nossa igreja, é o Senhor da aliança a qual todos nós pertencemos por causa de Jesus Cristo. Por isso todos nós somos chamados para sermos filhos de Abraão. Filhos por meio da promessa. Não meramente filhos de sangue. Afinal de contas, a não ser que você seja judeu, você não é. Mas sim, filho por meio da ação do Espírito Santo de Deus para nós. É por isso que nós cremos que essa aliança, esse sinal, é para a família. E, inclusive, há alguns irmãos reformados que preferem chamar o batismo de crianças de batismo familiar. E, de fato, faz mais sentido, porque nós não batizamos crianças. É verdade isso. A Igreja Presbiteriana do Brasil não batiza crianças. Nós batizamos filhos da promessa. Nós batizamos filhos da aliança. Porque cremos que aqueles que pertencem pela fé ao pacto, os seus filhos recebem bênçãos do pacto. E por isso, a declaração de fé que nós podemos dizer a Deus, ao levarmos nossos filhos para o batismo, é dizer que nós cremos nesse Deus que age e que ama e que cumpre as suas promessas e faz isso, inclusive, para nós que pertencemos à família espiritual. Meus irmãos, certamente nós não somos chamados a ter o orgulho judaico da circuncisão por causa do batismo. Vocês não deveriam sair por aí e dizendo: eu sou melhor porque eu fui batizado. Eu sou melhor porque eu recebi o batismo. Não, isso não é motivo de orgulho para nós. Nem mesmo a salvação é motivo de orgulho para nós. Porque tudo isso é uma obra da graça e da misericórdia de Deus. Mas há um valor no batismo. E nós deveríamos desejar isso. Na minha caminhada como pastor, eu conheci crentes que estavam na igreja há muito tempo e que nunca tinham recebido o batismo. E quase que eu perguntava para eles: o que é isso? Por que você não recebeu o batismo? Por que você não foi? Ah, não, porque eu achava que eu não estava preparado, porque eu... E por anos, muitas vezes, foram levados a considerar assim. Nós não deveríamos fazer assim. O batismo tem a sua importância, tem o seu valor, porque ele é um símbolo visível dessa graça invisível, da ação de Deus na igreja. Nós não cremos de modo algum que o batismo seja regenerador. Quer dizer, que a partir da operação do pastor, ao derramar a água na cabeça de alguém, essa pessoa torna-se crente. Nós não cremos assim. Mas nós cremos que para toda a igreja é um testemunho. Nós estamos testemunhando do Deus da promessa quando agimos assim, quando batizamos,
sejam aqueles que adultos professam sua fé em Jesus Cristo, sejam as crianças que são trazidas pelos seus pais que têm a fé em Jesus Cristo. Assim também fazemos quando estamos reunidos diante da mesa do Senhor. Estamos dizendo que temos comunhão. Vocês já imaginaram que tristeza não foi, e vimos isso acontecer, as pessoas que estavam em suas casas com um pãozinho e um cálice diante da TV, dizendo que estavam tomando ceia? Com certeza a comida foi boa, mas eles não tomaram a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor pressupõe ajuntamento. E que privilégio, não foi? Quando Deus nos permitiu estarmos aqui reunidos para juntos assentarmos à mesa e tomarmos do pão e do cálice. Por quê? Porque é um símbolo. Um sinal visível da comunhão. Da comunhão que nós temos com Cristo e da comunhão que temos uns com os outros. Meus irmãos, o testemunho público, ele é importante. A gente às vezes vê pela internet aí alguns batismos curiosos. E eu nem vou entrar no mérito da discussão entre batismo por aspersão, por imersão, porque para nós presbiterianos isso não é importante. Quantidade de água não é relevante. Mas eu vejo, por exemplo, os batismos feitos na neve. É preciso ter muita fé, de fato. É preciso ter muita convicção. E a história nos relata batismos no deserto, batismos feitos em rios, batismos feitos em tantos lugares, com pouca água, com muita água, mas sempre um testemunho da igreja em dizer: cremos na promessa, cremos no Deus da aliança, cremos e, portanto, temos a justificação pela fé. Esse deve ser um testemunho. E talvez a gente, por conta de viver num país onde temos condições de publicamente professarmos a nossa fé, não pensamos a realidade do que é você, muitas vezes, vir aqui à frente e dizer diante da igreja, inclusive diante das telinhas, né, da internet, que crê em Jesus Cristo. Se você veio de uma família que tem uma outra religião, às vezes família de católicos, talvez você tenha sofrido algum tipo de perseguição na sua família. E talvez você realmente dá um valor muito grande a esse testemunho. Mas muitos de nós não damos esse testemunho. Precisamos perceber a profundidade que é chegar aqui e publicamente dizer: eu amo a Cristo, eu creio em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eu creio nesse Deus da promessa, como vocês creem. Por isso, meus irmãos, a partir daquilo que o apóstolo Paulo nos relata e nos revela, nós precisamos considerar hoje duas realidades. Eu quero terminar com isso. A primeira realidade é para você que ainda não professou sua fé. A primeira realidade é para você que talvez nunca tenha feito isso. Ou que talvez tenha feito, mas não foi real. Não era realmente do coração. Talvez tenha feito muito novo. Talvez aquilo que você pensava na sua confusão do seu coração, isso não seja real. E o testemunho da fé é algo que deve estar em nosso coração, em nosso desejo de testemunhar dessa fé, como um processo profundo de intimidade e amor a Deus. E o Espírito Santo de Deus é quem nos leva a considerar essas coisas. Como o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, isso primeiramente é uma ação no coração. E a minha oração hoje é para que você que ouviu isso, e talvez nunca tenha feito o testemunho, o testemunhar, o professar da fé, você possa desejar isso incessantemente. Você possa querer professar a sua fé e declarar que você ama Jesus Cristo, não só aqui nesse palco, mas onde quer que você esteja, obedecendo a sua santa vontade. A segunda realidade é para você que professou a sua fé já.
e que você fez isso com convicção, mas talvez hoje você, jamais tendo passado algum tempo, talvez tenha esfriado. Talvez aquilo que você olha lá no passado, você diz, nossa, que saudade de quando isso aconteceu. Eu quero rogar ao Senhor hoje, para que o Santo Espírito de Deus reavive o seu coração. Para que você, à semelhança daquele momento em que você testemunhou da fé, hoje também você receba um renovo espiritual do Senhor. Esse renovo, queridos, não é produto de mera ação de emoção. Não é produto de mero apelo que poderia ser feito aqui. Mas é produto da ação do Espírito Santo de Deus diante da palavra. Fica, portanto, a exortação. Você quer ter o seu coração cheio? Você quer reaquecer o seu coração para amar a Deus, para ter aqueles desejos de obedecer ao Senhor e de buscar a santidade como você no tempo de outrora? Não negligencie a palavra. Não negligencie a sua intimidade com a palavra de Deus, com a oração. Quantas vezes nós temos deixado a oração de lado? Quantas vezes nós temos deixado a leitura da palavra? E é por isso que temos enfraquecido, esfriado. Não permita que isso aconteça com você. Aquela realidade do batismo, ela é uma promessa profunda, que o Deus que nos levou a crer, continuará a nos dar da sua palavra, do seu amor, da sua esperança, para sempre. Para sempre. E assim, que isso seja real para essa igreja. Que seja real para você hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Santo Deus bendito, louvado seja o teu nome, ó Pai, pela tua palavra que nos exorta e que nos leva a considerar a profundidade que é dizer e professar que cremos. E como isso é expresso através de sinais e símbolos que não têm valor em si mesmos, mas que, diante da fé, tornam-se realidades espirituais que nos fazem, ó Deus, firmar nossa fé, nossa crença, nosso coração no Deus da promessa, no Deus do pacto, na tua aliança da graça, de amor que fizeste com teu Filho Jesus Cristo, a qual nós somos beneficiários. Ó Deus, que nessa noite o Senhor atinja os nossos corações. Que o Senhor nos dê a considerar aquilo que Abraão considerou crendo. E que se submeteu à circuncisão porque cria. E nós também hoje, crendo na mesma promessa, possamos testemunhar da mesma fé e nos dispor não a uma mera circuncisão, mas obedecer a tua palavra até o fim. Declararmos que o Senhor Jesus é o único caminho, é o único Senhor, àqueles que ainda não te conhecem, proclamando essas verdades, ó Deus. Dá que possamos nos lembrar do primeiro amor, dá que possamos nos voltar para a paixão antiga, quando conhecemos da fé cristã, quando estávamos iniciando os primeiros passos, que nós não esmoreçamos, que nós não enfraquecemos, ó Deus, enfraqueçamos em meio à vida, o cotidiano, o dia a dia, ó Deus. Mas antes, que teu Espírito Santo aqueça os nossos corações e nos leve a crer mais e mais para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.